turminha do 5º ano, tudo bem? Na aula de ciências de hoje nós vamos aprender sobre o nosso sistema endócrino e também sobre hábitos alimentares, nossa alimentação. Então, no primeiro momento da nossa aula de hoje, nós vamos aprender o que esse sistema tem de tão importante para nosso organismo, certo? Então, ele tem muita importância, gente, porque ele que vai coordenar o nosso sistema, todas as funções do nosso corpo, através também do sistema nervoso. Então, eles andam ali, ó, coladinhos, juntos, para trabalhar juntos e assim manter o nosso corpo também funcionando. Então, aqui na imagem, na primeira imagem do slide, vocês estão visualizando que estão aqui marcadinhos somente algumas glândulas, certo? Porque é sobre elas que nós vamos falar, ok? Porque são elas que vão liberar substâncias hormonais para toda a nossa corrente sanguínea. E aí é onde entra o sistema endócrino, certo? Então vamos entender quais são as funções. Então, o sistema endócrino, ele tem a função de controlar e coordenar todas as funções do nosso organismo, junto com o sistema nervoso, através da produção de hormônios por diversas glândulas e que são lançados no nosso sangue, certo? Então, essas glândulas, elas que vão produzir esses hormônios para poder jogar para a nossa corrente sanguínea. E nós temos 3 tipos de glândulas, né? As glândulas endócrinas, que são aquelas que vão liberar hormônios para dentro do nosso corpo, para a nossa corrente sanguínea. As exócrinas são que vão expelir, vão jogar para fora as substâncias, as secreções, e a gente vai aprender daqui a pouco mais a fundo, certo? E temos a mista, né? Que ela vai fazer as duas funções. Ela vai fazer a endócrinas, vai ser endócrinas e vai ser exócrinas, certo? Nós temos um exemplo de mista, a glândula chamada de pâncreas, certo? Vamos entender por que ela faz as duas funções. Ela é tanto endócrina quanto exócrina, certo? Então, no início a gente falou aqui que o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles trabalham juntos, né? Porque eles vão ali coordenar o nosso corpo e controlar. Vamos ver o que é que o sistema nervoso faz e o que é que o endócrino ajuda. Vamos lá. No sistema nervoso, a comunicação é feita através de uma rede de nervos e a resposta é obtida em 1/1000 de segundo. Então, o nosso sistema nervoso ele tem a capacidade de dar mensagens rápidas. Por exemplo, ao levantar, então meu sistema nervoso ele já sabe, em milésimo de segundo ele já faz essa ação, né? Então, quando eu vou atravessar a rua, eu não olho direito para o lado e de repente vem um carro e eu levo um susto ali e volto para a calçada. Então, ali foi o meu sistema nervoso que fez eu agir rapidamente para voltar para a calçada e não acontecer um acidente. E o que é que o sistema endócrino vai agir nesse momento? Vamos ver agora. Se utiliza na corrente sanguínea como meio de transporte para os hormônios. Então, o sistema endócrino ele vai liberar os hormônios da corrente sanguínea, que desencadeiam reações apenas nas células sensíveis a ele e pode levar de segundos até minutos para serem desencadeados. Lembra da situação que a Pro colocou agora, né, de atravessar a rua, e aí meu sistema nervoso ligeiramente fez com que eu tivesse uma reação de voltar para a calçada. Nesse momento, aí vem a adrenalina. A adrenalina é um hormônio que tem no nosso corpo, que é liberado também por uma glândula, que vamos ver daqui a pouco. E aí, a adrenalina vai fazer com que o meu coração, devido àquela situação que eu passei, que a gente, né, que a Pro mostrou agora, que o meu coração comece a bater mais rápido, né? Minha respiração fique cada vez mais acelerada também, por conta desse susto que eu levei, certo? Então, aqui são 2 exemplos de como esses 2 sistemas trabalham juntos. Esse aqui vai agir rapidamente, esse aqui vai agir, demora um pouquinho, mas ele vai vai liberar esses hormônios depois que acontece, no caso, o sistema nervoso
a ação do sistema nervoso, certo? Então vamos lá. E o que são esses hormônios que a Pro acabou de falar? O que é isso? O que é que eles fazem? Vamos entender agora. Regulam e coordenam as atividades de órgãos, alvos e tecidos. A atividade das glândulas hormonais é controlada principalmente pelos hormônios e pelos nervos. Então, nosso corpo, nós temos hormônios que vão trabalhar, né? E cada um vai ter uma função para isso, para nós, certo? Para o nosso corpo. Existem hormônios sexuais, existem hormônios que vão ali ajudar na questão do açúcar no meu sangue e que a gente vai entender, certo? Então, vamos observar esse esqueminha aqui. Os hormônios são os mensageiros, certo? Químicos, lançados no sangue por glândulas endócrinas. Então, as glândulas endócrinas são que produzem esses hormônios. E esses hormônios vão levar alguma mensagem para o nosso corpo por meio do transporte. Que transporte seria esse? O sangue, né? A corrente sanguínea. E aí, quando esse sangue chega, né? Quando os hormônios chegam até o sangue, vai estimular ou inibir, ou seja, vai fazer com que aconteça alguma atividade nos órgãos ou impedir, certo? E atinge os órgãos-alvo, certo? Vamos agora ver quais são as glândulas que a gente tem no nosso corpo. Aqui nós temos um esquema do corpo feminino e do corpo masculino, certo? Sabendo que só tem umas glândulas aí, que é o testículo e o ovário, que vão se diferenciar. Um só vai ter no feminino e o outro só vai ter no masculino. Agora, as demais glândulas vão estar presentes nos dois organismos, no masculino e no feminino. Então, nós temos a hipófise, que é uma das principais glândulas que controla aí as outras glândulas. Temos as suprarrenais, né? A hipófise, que também tem no homem, no masculino, fica aqui, ó, na parte aqui do crânio, certo? Na parte aqui dentro do crânio, aqui próximo aqui na nossa face, né? Aqui nós temos aqui a imagem. Temos as suprarrenais, tanto no feminino como no masculino tem. As suprarrenais ficam localizadas, gente, sob os rins, certo? Renais, rins. Fica aqui em cima, esses pontinhos verdes aqui, certo? Suprarrenais são glândulas que vão produzir hormônios também. Todos esses aqui vão produzir hormônios, certo? Temos a tireoide, tanto na mulher quanto no homem também possui. E a outra, o pâncreas, que também tanto no homem quanto na mulher também produzem hormônios. O que a Pro disse que somente dois aí vão se diferenciar. Que no caso a mulher vai ter o ovário e o homem vai ter o quê? Vai ter os testículos, certo? Vamos ver agora, entender o que cada hormônio, o que cada glândula produz e o que esses hormônios fazem com a gente, certo? Aqui nós temos as suprarrenais, ó, que fica aqui sob os rins. Localizam-se sobre os rins e produzem adrenalina, o hormônio responsável por reações em situações de grandes emoções. Foi o que a Pro acabou de falar, né? Quando a gente leva um susto ou a gente encontra uma pessoa que a gente gosta muito, aí o coração acelera, né? A respiração fica cada vez mais ofegante. Então, quando eu estou com saudade de alguém, aí vem aquela emoção. Então, isso aí é liberado naquela emoção o hormônio da adrenalina, aquela sensação, né, que a gente tem e que vai transformando o nosso corpo. Os batimentos cardíacos, a aceleração da nossa respiração, a pupila dilata quando a pessoa vê uma pessoa amada, né? Então, são situações, além das situações de perigo, como a Pro mostrou no exemplo nestante da questão de atravessar a rua, né? Então, o hormônio da adrenalina, ele vai ser liberado quando acontecem situações que envolvam emoções. E qual é a glândula que libera essa adrenalina? São as suprarrenais, ou chamadas de adrenais também.
Próxima glândula é a tireoide, que o homem e a mulher também possuem essa glândula. O que é que essa glândula faz? Contribui para a ossificação, ou seja, os nossos ossos ficam cada vez mais fortes, né? E para o crescimento também. Está localizada na porção anterior do pescoço, certo? A tireoide precisa de iodo para produzir seu hormônio. E os hormônios da tireoide é chamado de T3 e T4, certo? Regula o seu metabolismo, que é a maneira como o seu corpo usa e armazena energia. Então, como é um hormônio que vai regular o metabolismo, às vezes acontece algo com a tireoide, alguma anormalidade, né? Que quando acontece de o metabolismo ficar bastante acelerado, muitas pessoas tendem a emagrecer, os olhos ficam bem assim, vamos dizer, estufados, né? Porque vai tendo um acúmulo ali de gordura ali, e muita irritabilidade. E quando ela tem menos, o metabolismo fica cada vez, vamos dizer, devagar, aí aumenta aqui a questão daqui do bócio, certo? Cria uma bolsa aqui na parte do pescoço. Então, assim, é tipo uma irregularidade que está acontecendo na tireoide, certo? Que no caso, ou o metabolismo acelera demais, ou ela vai diminuir demais, certo? Então, a tireoide, como está mostrando aqui, essa aqui é a glândula, certo? Que vai produzir os hormônios T3 e T4 e que vai ajudar no nosso metabolismo, no nosso crescimento e também na ossificação, aqui, ó, na fortificação dos nossos ossos, certo? Por quê? Porque aí, gente, o cálcio que a gente vai obtendo através da nossa alimentação, né, vai também parar nos nossos ossos. A hipófise ou pituitária, né, fica aqui na parte aqui cerebral, né, aqui perto, abaixo do cérebro. E ela está situada na parte inferior do crânio e controla o funcionamento das outras glândulas. Então, ela é uma glândula principal, certo? Seus hormônios são responsáveis pelo crescimento do corpo. Quando há excesso de hormônio do crescimento, o resultado é o gigantismo. As pessoas tendem a crescer demais, né, exageradamente, chamado de gigantismo. Quando ocorre a falta desse hormônio, acontece ao contrário, o nanismo, aqui o exemplo, certo? Então, o motivo pelo qual é chamado de glândula do crescimento. Então, a gente tem que ter essa glândula controlada, certo? Esse hormônio tem que ser controlado, para não ser nem de mais nem de menos. E aí, acontecem essas anormalidades, como o gigantismo e o nanismo, devido ao excesso desse hormônio ou à falta dele, certo? Por isso que é chamado de glândula do crescimento, hormônio do crescimento. Bom, os ovários que vai estar no corpo, né, feminino, são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais femininas na puberdade. Nesse período há uma transformação do corpo. Os quadris das meninas começam a ficar mais largos, os seios começam a aumentar, a crescer, aparece pelinhos nas axilas, né? E aí também vem aí surgindo a menstruação, a primeira menstruação, que o corpo da mulher, da menina, vai estar se preparando, certo? Para a próxima fase. E aí, os ovários, que nós temos dois, as mulheres nós temos dois, o esquerdo e direito. Então, ele fica aqui, ó, localizado aqui perto do útero, certo? Bom, e qual é E aqui, gente, nos ovários é onde vai ter também a questão do armazenamento das células reprodutoras, que são os óvulos, ok? No próximo são os testículos, que quem possui são os meninos, os homens, certo? Como as mulheres têm 2 ovários, os homens têm 2 testículos, certo? Esquerdo e direito. São responsáveis pelas características sexuais masculinas. Então, vão liberar hormônios sexuais masculinos, né, para toda a vida. Nesta fase, crescem os testículos, ficam maiores,
os pelos, o pênis. Os testículos começam a produzir também os espermatozoides, que são o quê? São as células reprodutivas masculinas, ok? Para poder agir na reprodução da espécie. A voz do menino vai comer quando chega nessa fase, né? Assim como a menina muda, os meninos também vão mudando. A voz vai ficando mais grossa, né? Aparece pelos nas axilas, também vai o surgimento de barba, aparece também os músculos começam a crescer, certo? Os meninos e as meninas, quando chegam nessa fase, estão descobrindo o corpo vai se aprimorando, se aperfeiçoando, estão numa fase de se descobrir, certo? Se descobrirem, uma fase de descoberta na vida deles. Então são responsáveis pelas características, os hormônios vão ajudar aí também nessas características sexuais. O pâncreas, né, é uma glândula mista. A gente falou no início o que é uma glândula mista. São aquelas glândulas que fazem tanto o papel de endócrino quanto o exócrino, certo? Vamos lá. Ligado ao sistema digestivo, ele regula a quantidade de glicose no sangue. Então, qual é a parte endócrina que ele faz? Libera os hormônios insulina e glucagon na corrente sanguínea. E o que é que esses hormônios, né, vão fazer, ter influência no nosso organismo? A insulina, ela vai diminuir, baixar os níveis de glicose, de açúcar no nosso sangue. Se tiver muito alto, a insulina vai lá e dá uma neutralizada, vai diminuir. Se o nosso sangue estiver com a falta de glicose, né, aí vai vir outro hormônio, aí para a produção de insulina, né, por um instante ali e joga ali o hormônio glucagon, que aí ele vai elevar os níveis de glicose no nosso corpo. Então, daí já dá para entender que a gente tem que ficar com açúcar nem de mais e nem de menos, né? Que é a glicose. E a glicose a gente pode adquirir através da nossa alimentação. Então, quando a gente passa muito tempo sem se alimentar, né? Aí fica ali um tempinho ali, chega meio-dia, a gente não tomou nem o café da manhã. O que é que acontece com o nosso corpo? Vai começando a ficar fraco, o pâncreas vai entendendo aquela mensagem, porque o nosso nível de glicose está baixo. E aí ele vai lá e joga quem? O glucagon, certo? Que aí ele vai elevar o nível de glicose, para a gente não desmaiar, né, por falta de açúcar. E se a gente comer muito, né, comer muito doce, exagerar nisso, ou até massas que também viram depois glicose, açúcar, a gente vai ter que, o que é que o pâncreas vai entender? Que vai ter que diminuir aquela quantidade de açúcar. Então joga ali a insulina para poder neutralizar e baixar os níveis de açúcar no nosso sangue. Então, tem pessoas que adquirem aí a doença chamada de diabetes, né? Por conta do açúcar no sangue. E aí tem que recorrer para a aplicação de insulina, né? Porque aí o pâncreas já não está produzindo tanto assim. E aí, se essa glicose aumentar, aí vai acontecer sérios problemas na vida da pessoa, inclusive amputação de membros, né? Tem pessoas que perdem até partes de dedos, de perna, por conta da doença diabética. Então, é uma doença séria, certo? Então, esses dois hormônios têm a função de baixar o nível de glicose, né? Que é a insulina, e o outro elevar o nível de glicose. Então, não pode ser nem de mais nem de menos. Bom, a senhora falou agora da função endócrina do pâncreas. E a função exócrina, já que ela é uma glândula mista, faz as duas funções. Bom, gente, a função exócrina está na parte da digestiva. Ela secreta, joga para enzimas digestivas para os ductos pancreáticos. Ou seja, isso aí vai ajudar na nossa digestão. Lembra aqueles sucos que são jogados ali no estômago para poder melhorar a nossa digestão e dissolver os alimentos que a gente ingere? Pois é, esse suco aí, essas enzimas digestivas vai ajudar na nossa digestão. Então, por isso que ela é exócrina também, certo? Bom,
A maior parte dos hormônios controladores é produzida pela glândula hipófise, que fica aqui, ó, certo? Situada na base do cérebro. Trata-se da principal glândula do sistema endócrino, ligada por um fino cordão ao hipotálamo. Ela controla os níveis de hormônio de outras substâncias no sangue. Então, é uma glândula controladora das outras. Então, por isso que ela é tão importante, é a principal. O hipotálamo instrui a glândula hipófise a liberar os hormônios adequados ao nosso corpo. Esses hormônios são liberados em várias situações do nosso dia a dia. Então, no nosso dia a dia estão sendo liberados constantemente hormônios. E quem controla essa liberação no caso, a glândula hipófise, certo? Então, ela é a grande controladora aí da liberação desses hormônios. Bom, falamos sobre a glândula endócrina, né? Endócrinas e mista. Agora vamos para as exócrinas. Exócrinas, pelo próprio nome exo, fora. Então, vai jogar para fora do nosso corpo as substâncias. Que substâncias são essas? Suor, saliva, até o leite materno também. Que mais? E temos outros também. Vamos ver aqui. Em nosso corpo possuímos também glândulas exócrinas que liberam substâncias produzidas em canais que muitas vezes se abrem na superfície externa do nosso corpo. Então, quem é que vai liberar aqui, ó? Nós temos aqui esses poros que vão ser a porta de saída para o suor. O suor são substâncias que são produzidas pelas glândulas sudoríparas, certo? Então, aí as glândulas sudoríparas são glândulas exócrinas, porque estão jogando para fora, certo? Vamos lá. Então, vamos agora ver o fígado. O fígado, gente, é a maior glândula do nosso corpo. Funciona tanto como uma glândula exócrina como uma endócrina. É por conta aqui que vai ter, pertinho dele, vai estar o pâncreas, certo? O fígado é a maior glândula do corpo humano, responsável por liberar vitaminas e minerais e sintetizar hormônios. As glândulas sudoríparas são responsáveis por manter a temperatura do nosso corpo, além de eliminar substâncias tóxicas por meio da liberação do suor. Então, aqui nós temos aqui circulado de vermelho e de azul, onde fica situada as glândulas sudoríparas. É aqui que o suor, né, que a gente não vai querer o suor dentro do nosso corpo, ele vai ter que ser expelido, vai ter que ser jogado para fora. Então, as glândulas sudoríparas vão expelir para fora do nosso corpo o suor. E a porta de saída para essa expulsão são os poros, certo? E aqui nós temos aqui o nosso tecido epitelial. Gente, aí como aqui já tem a representação do suor, vamos para a próxima. Glândulas mamárias, né? Nos mamíferos desempenham um papel fundamental que é a liberação do leite pelas fêmeas para amamentar os recém-nascidos, certo? Então, as glândulas mamárias aí vão constituir de glândulas que vão liberar o leite e esse leite vai ter que ser expelido. E quando aquele é expelido, quando a mamãe vai ter o bebê, né? Quando os animais também, né? Que são os animais mamíferos, certo? Vão amamentar e aí aquele movimento que o bebê faz de sugar, certo? É onde vai ser liberado o leite. E quem é que faz essa função? São as glândulas mamárias, que vão produzir o leite materno. As glândulas lacrimais liberam as lágrimas, substâncias também que precisam ser liberadas no nosso corpo. E são responsáveis pela lubrificação dos olhos. Então, as lágrimas, né, além de ter aquela, quando a gente está triste, que a gente espelha ali por meio físico as lágrimas, mas ela tem a função não só de choro, gente, não só da gente jogar, chorar, tá triste, jogar, não. As lágrimas têm a principal função, além da gente chorar quando tá triste, é lubrificar os nossos olhos, certo? Os nossos olhos. Por quê? Vocês já perceberam que quando o tempo está seco, né, a gente começa a ficar com a parte dos nossos olhos ressecados e tudo mais, começa a arder? Porque está faltando lubrificação,
né, devido à falta de umidade no ar. Então, as glândulas lacrimais são responsáveis para liberar, e ela fica situada aqui, ó, certo? Vão liberar o quê, Pro? Lágrimas, né? Bom, e a outra glândula que libera também são as sebáceas. Essas glândulas microscópicas são responsáveis pela lubrificação e flexibilidade da pele, liberando o sebo ou a cera. Então, quando a gente pode perceber que quando o nosso cabelo está sujo, né, começa a ter um pouquinho de oleosidade, né? Isso aí é a liberação das glândulas sebáceas. E aí é por isso que a gente tem que ter uma higiene adequada, porque aí pode acumular sujeira, vai se acumular a questão desse sebo ou dessa cera, aí começa a criar uma caspinha, né, e tudo mais do couro cabeludo. Então, especialmente em nosso rosto, no couro cabeludo. Então, é uma gordurinha que vai criando, né, se a gente tiver a higiene adequada. Além de também da gente ter na nossa pele, ao aparecimento de espinha, é devido também às glândulas sebáceas. É tanto que as pessoas que possuem rosto, as costas, né, com muita espinha, tende aquela pele ali ser oleosa, devido às glândulas sebáceas estarem liberando essa oleosidade, né? Que aí é o acúmulozinho de gordura. Vocês estão vendo aqui, essa partezinha amarela? É a gordura, certo? Então, glândulas salivais, pelo próprio nome já diz, pela saliva. Produz a saliva, que é, né, o que vai ajudar também na nossa mastigação, que vai ajudar a umidificar o alimento ali na nossa boca, para poder a gente jogar para o nosso intestino. Então, atua no processo de digestão por meio da produção de saliva, que aí vai fazer com que o alimento se forme ali um bolo alimentar, para poder mastigar bem, para poder fazer uma boa digestão. Então, a saliva é liberada pelas glândulas salivais, são substâncias também que possuem enzimas que quebram os alimentos, certo? Sólidos. Bom, e agora, o próximo conteúdo, vamos estudar sobre os hábitos alimentares. Vocês aí, observem aí no dia a dia de vocês. A alimentação de vocês está sendo ultimamente uma boa alimentação ou uma má alimentação? Estou falando de não comer e de comer não. Estou falando do que vocês estão colocando no prato de vocês na hora do almoço, certo? Ou na hora do lanche, ou na hora do café da manhã, do jantar. Então, bons hábitos alimentares não é eu sair comendo qualquer coisa, de tudo não. Eu saber escolher os alimentos, porque eles são ricos em vitaminas, sais minerais, proteínas, fibras. E aí eu saber o que colocar no meu prato. Tanto no café da manhã, né? Porque o café da manhã, a nossa primeira refeição e fundamental, é ali onde a gente vai ali ganhar energia. Por isso que a gente tem que fazer um café da manhã bem reforçado, certo? Aí meio-dia, será que eu estou colocando coisas saudáveis no meu prato? Então vamos lá. Do que nosso corpo precisa? Lógico que precisamos de vitaminas. E a gente vai encontrar as vitaminas no hambúrguer? Numa pizza? Não, né, gente? A gente vai encontrar muita gordura nesses tipos de alimentos. Sabe, de vez em quando a gente dá uma escapadinha ali e come, né? Bom, então as vitaminas, os carboidratos, o açúcares, que mais? Fibras, a gente vai encontrar saudavelmente nas frutas, verduras, legumes, sementes que a gente come. Quais são as sementes que a gente come? Feijão, arroz, milho, ervilha, né? Bom, então o nosso corpo precisa dos alimentos para poder conseguir levar o dia a dia, né? Aí terminar, dormir e tudo mais. Porque se a gente não colocar esses alimentos no nosso organismo, a gente enfraquece, a gente aparece mais doenças, né? Então vamos lá. O nosso corpo, ele precisa de carboidratos. E o que são esses carboidratos? Bom, são convertidos em energia bem rapidamente. Por causa disso, os atletas preferem alimentos ricos em carboidratos, como macarrão, batatas, sucos, doces e cereais.
Se comermos mais carboidratos do que o nosso corpo necessita, o excesso ficará armazenado como gordura. Então, se eu comer exageradamente, ali já vai virar, em vez de virar energia, também vai virar gordura. Aí vai aquela sobrinha de gordura, né? Aí vai engordando um pneuzinho aqui, uma gordurinha ali, né? Então, os açúcares são também carboidratos, geralmente com sabor doce, certo? Então, os açúcares fazem parte dos carboidratos que são mais docinhos. São encontrados na cana-de-açúcar, na beterraba, no milho, em várias frutas e em vários outros alimentos. Então, as pessoas que exageram no consumo de carboidratos, né, acabam acumulando gordura no corpo. E aí, eu estou com minha barriguinha cheia de pneuzinho, de gordurinha, não sei o quê. Isso ali porque foi muito excesso de carboidrato. E aqui falou a questão dos atletas consumirem, porque eles precisam desses carboidratos para ter energia, para fazer o seu atletismo, para malhar, para jogar e tudo mais, né? Então, os carboidratos, eles vão nos dar energia, mas em excesso, ele vai gerar ali gordura, certo? E aí, falando em gorduras, vamos lá. São a fonte de energia que o nosso corpo armazena com mais facilidade, né? Então, tem pessoas que tendem a armazenar mais energia, mais gordura do que outras. Quando não estão sendo usadas, ficam em depósito abaixo da pele. Entre os alimentos ricos em gorduras, inclui os óleos, manteigas, margarina, nozes e leite integral. Então, assim, gente, quando estão sendo usados, ficam depositados, né? Servindo também como reguladores de temperatura. É por isso que nosso corpo tem aquela temperatura ideal para manter o nosso corpo. Então, as gorduras têm esse papel, certo? Mas eu não posso também exagerar. Proteínas. Quais são as funções das proteínas? São essenciais para a construção de novas células e particularmente importante quando estamos em fase de crescimento. Elas consertam ou refazem as células que estão gastas ou ficaram machucadas. Então tem aí a função de reconstruir. Os alimentos considerados como principais fontes de proteínas são de origem animal, tipo carne bovina, aves, peixes e ovos. Mas os vegetais também possuem proteínas, certo? Então a gente também tem que consumir aqui porque eles vão nos ajudar na questão do nosso crescimento. E as vitaminas? Agora as vitaminas, né? Ela vai estar em uma variedade de alimentos, principalmente as frutas. As vitaminas estão presentes em frutas e verduras. Também são obtidas através de alimentos, bebidas ou suplementos vitamínicos. Então, tem pessoas que têm, né, dificuldade de se alimentar e aí recorrem para suplementos alimentares, que são encontrados em farmácias, certo? Então, as exceções são a vitamina D, que é sintetizada no organismo em uma escala limitada, e as vitaminas B12 e K, que são sintetizadas pela flora bacteriana no intestino. Então, a grande variedade de vitaminas, nós temos vitamina A, B, C, D, vitamina E, vitamina K, e cada tipo de vitamina vai dar uma função para a gente, vai ter uma importância para o nosso organismo. Por exemplo, a vitamina C, ela vai nos ajudar na questão da nossa imunidade, certo? Então, outras pessoas recorrem também para comprar vitamina C na farmácia e tudo mais, porque está faltando, certo? Mas eu posso adquirir a vitamina C por meio dos alimentos, principalmente aqueles alimentos cítricos, o limão, a laranja, a acerola, certo? Frutas aí que também contém a vitamina C. A vitamina D, gente, que é também importante, ela vai ser encontrada também no sol, na luz solar. Só que tem o horário, né, que a gente tem que tomar esse sol, essa vitamina D, porque se a gente for no horário errado, tipo de 10 às 4 horas da tarde, os raios são mais fortes, os raios solares. E aí o que vai vir são raios ultravioletos que podem trazer doenças de pele. Então, a vitamina D, o horário que nós devemos tomar a vitamina D por meio do sol, é um horáriozinho de cedinho, sol de manhã, até as 9, né, até as 8, depois de 5 horas da tarde em diante, certo?
Então, tem os horáriozinhos dessa vitamina D. E a água e sais minerais. E como não poderia faltar, temos a água, que se encontra na sua forma natural, né? E vários alimentos. Então, além dessa forma aqui que nós encontramos, né, na torneirinha, em casa, nós podemos consumir água e sais minerais por meio dos alimentos. A melancia, por exemplo, o abacaxi, são frutas com muita quantidade de água, certo? Ah, mas temos água também em outros, tá bom? Vamos lá. E se constitui como alimento fundamental no nosso corpo, assim como sais minerais, como o sal de cozinha. Mas devemos ter atenção aqui no sal de cozinha, porque não podemos exagerar. Então, se eu exagerar na quantidade do sal, já posso adquirir doenças tipo hipertensão, né? Que isso aí já não é tão bom pra gente. Então, tem que ter uma quantidade ideal, não muito nem pouco, certo? Quer dizer, pouco é o mais ideal. Bom, e aqui nós temos aqui uma pirâmide alimentar, onde ela vai classificar os alimentos em energéticos, em construtores e em reguladores. Vamos ver quais são os alimentos energéticos. Então, na base, nós temos os energéticos, que contêm açúcares e gorduras. São alimentos ricos em açúcares e gorduras que fornecem energia e calor ao nosso corpo. Então, foi o que a Pro falou, que são os carboidratos, né? Então, alimentos energéticos vão nos dar energia. É por meio desses alimentos que vocês brincam, vocês correm, vocês pulam, vocês estudam, né? Porque dão energia para vocês, vão dar disposição para vocês fazerem tudo do dia a dia de vocês. E os construtores, não, os reguladores aqui, vamos subir na pirâmide. Gente, voltando aqui, os energéticos, além de ter aqui as massas, tem também aqui o açúcar, né, que a gente falou, e as gorduras. Vamos aqui para subir a pirâmide e temos os alimentos reguladores, que contêm vitaminas e sais minerais, são alimentos ricos em sais minerais, e vitaminas, que conservam o bom funcionamento do corpo e evitam certas doenças. Então, quando vocês entendem sais minerais, vocês só entendem sal, aquele salzinho de cozinha? Não, gente. Os sais minerais também estão em forma de cálcio. O cálcio ele vai nos dar o quê? Vai fortificar os nossos ossos. Então, eles vão regular também o nosso intestino, são alimentos que ajudam na nossa digestão, são reguladores, eles vão controlar. Construtores, que vai subir mais um pouquinho aqui a pirâmide, são alimentos que contêm proteínas, são alimentos ricos em proteínas necessários ao crescimento. A gente já falou sobre isso aqui, certo? E a reposição do que foi gasto. Então, tudo que eu perdi, eu vou ter que recuperar por meio das proteínas. Em caso de ferimentos, as proteínas que reconstituem os tecidos. Então, quando vocês levam um cortezinho ali, né? E aí começa a fechar, a cicatrizar. E ali, a quantidade de proteína do corpo de vocês é que vai fazer com que aquela cicatrização, ela seja mais rápida. Então, isso aqui também tem a ver com a proteína. Gente, precisamos nos alimentar, comer para poder viver e fazer tudo isso aqui que vocês estão vendo. Estudar, trabalhar, praticar atividades físicas, dançar, também para o nosso crescimento, além do nosso crescimento físico e mental, tá certo? Bom, às vezes, quando a gente adoece, a gente já começa a sentir alguns sintomas e o primeiro deles é a falta de apetite. Eu fico ali sem vontade de comer nada, né? Tudo, nem que esteja maior, a comida estiver mais saborosa do mundo, eu não estou a fim de comer. Porque o nosso organismo está ali, né? Mostrando uma forma para vocês perceberem que não está bem, né? E que nada que vocês colocarem ali na mesa vai lhe satisfazer. Então, justamente por conta da doença, uma diarreia, às vezes uma gripe, né, nos deixa com falta de apetite. Então, nosso corpo sempre mantém uma reserva para as emergências. Então, a gente não precisa também ficar assustado, não. Eita, eu tô sem comer, vou ficar sem vitamina, vou ficar sem proteína, né? Então, naquele momento que a gente tá doente, né, a gente tem uma reservazinha ali, uma emergênciazinha ali,
que tem ali a quantidade de energia, né, de uma reserva alimentar para poder manter o nosso corpo, senão a gente não sai da cama. E aí, sem exageros, gente, comer sem exageros, porque comer demais provoca obesidade e excesso de peso, o que pode precipitar o aparecimento de diversos problemas de saúde. Então, tem pessoas que são mais gordinhas e tudo mais, mas a gente também tem que pensar não só na questão da estética, a gente tem que pensar na saúde, certo? Né? Porque isso a questão da obesidade, ela vai trazer com ela outros problemas, certo? Mas quer dizer que o magro não tem doença? Tem sim, certo? Tem sim, pode ter o colesterol alto, pode ter hipertensão, mas o que a Pro está querendo dizer, o que o livro de vocês também está querendo dizer, é que a obesidade, né, ela vai trazer mais doenças, vai proporcionar para as pessoas obesas mais doenças, hipertensão, mais colesterol, né? Mas tudo isso aí pode ter numa pessoa também magra, certo? E além de problemas psicológicos, as pessoas ficam com complexo, né, pelo corpo. Então, e as crianças ultimamente, né, tem países em que a obesidade infantil é bastante numerosa. Por exemplo, o aumento de consumo de alimentos com muita energia. Que alimentos possuem mais energia? São aqueles que contêm açúcar, massa, né? Então, são ricos em gorduras como refrigerantes, balas, sanduíches, salgados, pizza, isso, e etc. Bom, então todas essas guloseimas aí têm uma grande quantidade de calorias, uma grande quantidade de açúcar, e esse exagero vai se acumular, que a gente falou na estante, o excesso de carboidratos, o excesso de gordura, de açúcar vai ser armazenado em forma de gordura, né? E aí acarreta a questão da obesidade. Então, muitas crianças também estão entrando nessa partezinha, então, de obesidade infantil, né? Por conta de falta de educação alimentar, né? O que é uma educação alimentar? É eu saber colocar no meu prato alimentos que vão me trazer proteínas, vitaminas, sais minerais, certo? Bom, e aqui nós temos alguns probleminhas que a obesidade, né, também pode trazer, além de outras doenças. Outro aspecto importante é a questão psicológica. Existe um preconceito contra as pessoas obesas, né, que são consideradas culpadas por essa situação, pois são julgadas fracas e sem força de vontade para conseguir emagrecer. Então, geralmente se coloca a culpa, né, na pessoa, ela se culpa por ser daquele jeito, por não conseguir parar de comer com exagero, e aí acaba tendo complexo com ela mesma, com o próprio corpo. Mas estas muitas vezes precisam de acompanhamento psicológico para que possam emagrecer de maneira correta. Então, gente, não é porque eu estou me sentindo triste com o meu corpo e tudo mais que eu vou recorrer a dietas arriscadas, porque tem gente que vai logo para fazer dietas absurdas. Vou deixar de comer um dia inteiro. Isso aí não é correto, porque você está deixando de colocar vitaminas no seu corpo, certo? Então, ter um acompanhamento com um nutricionista, um acompanhamento psicológico, fazer uma dieta de forma correta e não de forma exagerada, certo? Porque aí você já vai trazer mais problemas que já tem, né? A questão da obesidade, hipertensão, colesterol, e aí outros problemas vão surgir, a falta de vitaminas, ok? Bom, falando em calorias, né? A quantidade de energia que cada alimento fornece é medida em calorias. Então, hoje eu comi um pão com mortandela, com queijo. Eita, tinha muita caloria. A caloria quer dizer, é a medida, né, que vai ali medir a questão da energia que está indo para o seu corpo. Calcula-se que uma pessoa pesa 70 quilos, que uma pessoa que pesa 70 quilos e que não tem uma atividade física muito intensa, necessitará entre 1.500 e 2.200 calorias diárias para se manter no peso, certo? Então, tem uma quantidade de calorias que a gente deve colocar no nosso corpo para poder manter, ok? Meus amores, finalizamos nossa aula de hoje
Espero vocês nas próximas, tá bom? Fica com Deus e um cheiro.